Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura OAB Rio. Hoje teremos o prazer de receber o professor Adamo Veiga. Ele é professor e doutor da PUC Rio de Janeiro e apresentará o tema Formas de Subjetivação Alternativas ao Empresário de Si. Passarei a palavra para a Luciana para dar as boas-vindas e o acolhimento ao professor. Agradeço a todos os presentes e ela será a moderadora da noite. Muito obrigada. Boa noite a todos os presentes, é uma honra receber aqui hoje o professor Adamo da Veiga, escritor e professor, né? Ele é mestre e doutor em filosofia pela PUC Rio, com ênfase em ética e filosofia política, é pesquisador de pós-doutorado da UFRJ, onde desenvolve pesquisa sobre teoria queer e antropoceno. E o nosso convidado de hoje também é coordenador e professor do IEP, que é Instituto de Estudos do Presente, é uma organização voltada à promoção e disseminação do conhecimento filosófico e das ciências humanas em geral. Eu vou até colocar no chat o endereço para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse instituto, que eu acho que ele é uma janela de oportunidade para muitos de nós aqui. Mas o nosso professor de hoje, palestrante de hoje, o professor Adamo da Veiga, é filósofo, é romancista, e também publicou um livro, Daquilo que Somos Feitos, é o nome do livro. Vou até apresentá-lo aqui. A capa tem uma arte lindíssima. E sugiro a leitura porque eu mesma, quando li, eu não consegui parar de ler. É uma leitura frenética, assim, um romance que realmente recomendo aí a todos. E, bom, o título da palestra de hoje, né, ele foi extraído do livro A Nova Razão do Mundo, um ensaio sobre a sociedade neoliberal, o livro do Pierre Dardot-Laval, né, e assim, esse título, Formas de Subjetivação Alternativas ao Modelo da Empresa de Si, o que se quer com esse título é provocar reflexão sobre quem são os sujeitos dessa nossa sociedade contemporânea, né? Bom, vivemos numa sociedade capitalista, globalizada, e em que o neoliberalismo se tornou hegemônico, né? E sabemos que o neoliberalismo não é propriamente uma ideologia, né, ou uma doutrina econômica, tão somente. Ele é também um modo de produção de subjetividades. E o neoliberalismo é, acima de tudo, um sistema normativo, né, que obedece uma lógica da concorrência, né, aplicada em todas as esferas da vida, né? E é também uma governamentalidade, para usar a expressão de Michel Foucault, né? Essa governamentalidade, ou seja, um modo de conduzir as condutas e de moldar os comportamentos, né? Baseado numa racionalidade empresarial. Então, resumindo, né, essa racionalidade neoliberal ela tem dois pilares. Primeiro, que é a norma da concorrência, né, e o segundo, que é o modelo da empresa. Então, o neoliberalismo ele fabrica um sujeito empresarial, ou seja, o empresário de si mesmo, né, que busca incessantemente superar suas metas de desempenho, de produtividade, de eficácia, etc. Esse sujeito neoliberal ele enxerga a si próprio como um capital humano, né, no qual deve investir para acumular valor. Então, uma vez internalizada essa mentalidade que visa a performance, não ao bem-viver, os neossujeitos, se posso chamar assim, eles têm desenvolvido em larga escala um adoecimento psíquico, né, com quadros depressivos, de burnout, de ansiedade, de hiperatividade, enfim. E eu já vou passando a palavra para o nosso convidado, levantando as seguintes questões. Haveria, então, uma forma de escapar dessa racionalidade competitiva? Seria possível se recusar a esse empresariamento da vida
e como resistir e construir novos modos de subjetivação. Então, se enquanto sujeitos nós estamos sempre em construção, seria viável articular a subjetivação para resistir, para uma resistência a essa normatividade dominante? Eu fiquei pensando muito nessas coisas depois da leitura do Dardo e Laval, que além de ter escrito esse livro que eu já mostrei, eles escreveram, né, esses autores franceses escreveram também O Comum, né, que o título é Comum, Ensaio sobre a Revolução do Século XXI, e dessa leitura eu extraí que eles propõem assim, que devemos nos opor à governamentalidade neoliberal mediante uma dupla recusa. E achei muito interessante essa proposta deles. Né? A primeira recusa seria de se conduzir em relação a si mesmo como uma empresa de si. E a segunda seria a recusa de se conduzir em relação aos outros de acordo com a norma da concorrência. Então, com base nisso, é que eu gostaria de pedir ao professor Adamo que em sua exposição nos auxiliasse a refletir sobre quais as contracondutas possíveis à governamentalidade neoliberal. Professor, passo a palavra. Muito boa noite, muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos e todas. Agradecer o convite, a oportunidade de poder falar aqui. Obrigado, Luciana. Obrigado, Elaine. Eu preparei uma apresentação hoje apresentando o que seria a subjetivação neoliberal, no que ela produz a extrema-direita contemporânea, para que a gente possa, depois disso, pensar o que dá para fazer diante disso. E a resposta não tem uma resposta, claro. Assim, não tem uma forma do bolo de como sair desse gigantesco imbróglio construído nos últimos 50 anos e que agora explode em atos aterradores e violentos, como a gestão da pandemia, a invasão do 8 de janeiro, e entre outras coisas que a gente está vendo ao redor do mundo, 30 anos depois da instauração hegemônica do neoliberalismo. Mas o ponto, passo de slide. Passou? Passou. Então, o que seria o modo de subjetivação? O neoliberalismo, em geral, ele é pensado como uma releitura do liberalismo clássico. Os proponentes do neoliberalismo dizem que é a mesma coisa, mas claramente não é, que como sendo mais um discurso econômico, baseado no livre mercado, na globalização, desregulamentação econômica. Mas o ponto do filósofo francês Michel Foucault, que é posteriormente desenvolvido pelo Dardot e Laval, e também pouco apreciado, que não dará para ver hoje, mas entre uma série de outros pensadores, é que o neoliberalismo acaba sendo algo mais do que simplesmente um regime econômico, mas um modo de subjetivação. E Foucault pensa isso a partir da sua teorização, que ele aplica para diversos campos de estudo, para diversos domínios, que tem como base a ideia de que o sujeito não é um dado, não é uma invariável, mas ele é produzido nas relações de poder. O que significa? Nosso regime jurídico, nosso regime moral, herdado da modernidade, pressupõe a ideia de um sujeito fechado, capaz de autodeterminação, como base da existência política comunitária. Então, esse sujeito assim formado, dotado de uma razão, de uma autonomia moral, ele pode sofrer uma coação externa de forma legítima ou ilegítima. Legítima, por exemplo, quando alguém comete um crime, tem sua liberdade cerceada segundo o devido processo legal. A questão para o Foucault é que esse sujeito, assim concebido, não existe. Não existe assim variável que seria objeto de uma repressão externa. O buraco é mais embaixo, como vai dizer Foucault. O poder, ele não só reprime, ele não só coíbe, ele não só coage, mas ele produz determinado modo de subjetivação. Esse sujeito não é uma invariável, mas um resultado variável das dinâmicas amplamente distribuídas de forma difusa na existência social. E eu digo difusa porque não é um poder que advém do Estado, simplesmente. É um poder que passa diversas instâncias da vida social. A família, a escola, o discurso midiático, o discurso médico, o discurso
político, também o Estado, também relação entre os Estados, o discurso empresarial. Né? O sujeito, o indivíduo, no sentido, né, empírico da coisa, se constitui como um nódulo, né, nessa série de relações. E se construirá de tal e tal modo. Se construirá de tal e tal modo, estabelecendo determinada relação consigo mesmo, determinada relação com os outros, né, a partir dessas relações de poder que o fazem de tal modo e não de outro. E o neoliberalismo, né, seria um registro de subjetivação, um modo de produção de subjetivação, que produziria, né, uma forma de sujeito em específico, né, distinta da que lhe antecedeu, né, e, e historicamente contingente, historicamente situada, mas é hegemônica hoje, entre aspas, mas por que essas aspas? Né? Bem, para começar, a gente pode ver como seria esse modo de subjetivação anterior. Né? Seria um modo de subjetivação, né, que seria característico, né, do século XX, né, talvez em certo grau do XIX, mas mais do século XX, né, que o Dardot e Laval chamam de capitalista industrial. Que era o quê? Esse sujeito assim constituído, ele tinha como objetivo, né, a reprodução de uma vida, né, praticamente igual. Viver era, você vai ter uma família nuclear, a mesma família, você vai economizar, você vai trabalhar na mesma empresa a vida toda, né, fazer uma poupança, deixar essa poupança para o seu filho, para que seu filho tenha uma vida melhor. Né? O objetivo, né, isso tem uma intersecção religiosa com o protestantismo, tem uma intersecção com o próprio regime fabril, você, nesse registro, procura sempre um equilíbrio. O equilíbrio entre gastos, né, e receita. Né? Um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. É uma forma de subjetivação, né, que tem como horizonte a estabilidade, né, e a reprodução continuada de um mesmo modo de vida que se estrutura nesse eixo. Né? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, economizar, ter filhos, né, ter a mesma esposa, o mesmo trabalho, se aposentar, né, e passar férias na praia e tudo tranquilo. E, nesse modo, né, na subjetivação, as esferas compostas da vida social, elas estão separadas ou relativamente mais separadas do que hoje. Né? Há uma esfera do trabalho, né, de 7 às 5, fechada ali, né, dada ali, simplesmente aquilo ali. É uma esfera da família, onde você passa depois do trabalho, você passa os finais de semana, né, e uma esfera da cidadania, que em geral só era exercida no momento de ter que votar. Essas esferas eram separadas e o sujeito se constituía, né, é, passando por elas, né, ao longo da vida, tendo como orientação, né, a procura da estabilidade. O Homer Simpson está aqui não à toa, né, porque o Homer Simpson é uma representação caricata, né, desse tipo de atividade na sociedade norte-americana. Alguém que trabalhou a vida toda na mesma empresa, meio burro, tem uma família, né, estruturada, uma casa própria, e não tem, né, grandes, né, ambições na vida, senão, né, deixar um mundo um pouquinho melhor para seus filhos, né, deixar um pouquinho mais de dinheiro para seus filhos que ele mesmo teve. Essa subjetivação, note, né, ela é muito mais do norte global do que aqui. Né? Esse tipo de análise, né, o Dodô Laval são franceses, isso vem Foucault também, isso vem do norte global, não é que não importe aqui, né? Mas aqui isso não chegou direito, né? Ou chegou permeado por outras formas de subjetivação, outras relações de poder que não essas, mas não obstante, essas que vêm do norte global não deixam de ser o horizonte normativo no qual, né, a gente seguia. Né? Tanto que é nesse esquema que a gente tem, né, a família tradicional, aí na boca dos conservadores, seria mais ou menos essa família. Né? E o Brasil, no século XX, teve, pelo menos nas grandes metrópoles, esse modo de existir mesmo. Né? E ainda tem, em grande e menor medida, mas tem. E ele se distingue radicalmente do neoliberalismo, né? Que vai se implantando nos anos 80, né, 90, e vai se consolidando como um modo de subjetivação no século XXI. Né? E parece cada vez mais. Né? E é diferente disso. É diferente por quê? Porque o modo de subjetivação não é do trabalhador assalariado, mas do empresário de si. Daí o empresário de si é uma outra figura, completamente diferente. Né? Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, né, onde a subjetivação neoliberal
ela tem como princípio a ideia de que a competitividade, a competição, é a chave de inteligibilidade para todos os fenômenos sociais. Né? Então, no discurso empresarial neoliberal, nos discursos políticos e no discurso nas formas difusas que esse discurso acaba espraiando pela vida social, tem essa ideia de que o ser humano ele é essencialmente um competidor por oportunidades escassas, né, que está sempre competindo com os outros, e que o melhor dos mundos possíveis é aquele no qual os sujeitos são deixados livres para competir de tal forma que os melhores, né, terão sua devida recompensa e acabarão por puxar os piores atrás deles. Então, o que se espera é apenas que o Estado, né, regule essas relações de competição, evitando a violência e mantendo os contratos funcionando para que a competição não se torne violenta. E isso é o melhor dos mundos possíveis. Né? E isso é não só o melhor dos mundos possíveis, mas aquilo que está escrito na natureza humana. O ser humano seria um competidor em primeiro lugar. Não teria nenhuma consideração de solidariedade social ou de empatia como um dado determinante. Né? E seria tudo derivado. Tanto que a principal frase, né, que expressa isso é a frase da Margaret Thatcher, né, que foi responsável pela implantação da desregulação econômica neoliberal no Reino Unido, é: não existe sociedade, só existem indivíduos e suas famílias. Ou seja, não existe qualquer interesse coletivo, não existe, né, isso que podemos chamar de compromissos éticos políticos com o coletivo, com o todo. Só existe o jogo de interesses particulares. Aí o Estado tem que só reger isso. O problema é, esse discurso, né, ele se materializa, né, ele se encarna. Uma vez que ele é reproduzido, né, pelo discurso escolar, pelo discurso midiático, pelo discurso empresarial, né, e não só reproduzido no nível do discurso, mas também através da desregulação econômica, de fato, né, se torna cada vez mais difícil conseguir um bom emprego, cada vez mais difícil pagar as contas, de tal modo que, de fato, né, a competitividade aumenta, né, para tudo. Isso acaba se materializando, isso acaba sendo internalizado, né, pelos indivíduos que se constituem nessa internalização e começam a se ver, então, como um competidor em primeiro lugar. E assim, né, isso vai erodindo o coletivo, né, vai erodindo a dimensão social de preocupação, né, com o outro. E produzindo uma sociedade, assim, completamente, né, articulada à competição como princípio. Né. Isso é diferente, né, do como é que o liberalismo clássico viu o livre mercado. O livre mercado, para Adam Smith, para todos esses, não era bem um espaço de competitividade, né, generalizada. Né? Então, Adam Smith é um grande defensor da empatia, como aquilo que fundamenta a ciência social. Era alguém que troca, né? Era alguém que trocava. Né? Troca aqui no mercado o meu produto, o meu trabalho por aquilo e por aquilo, e isso produz, né, um mundo melhor, né? Produz uma autorregulação. O empreendedor de si não está interessado tanto em trocar, tá? Mas está interessado em competir. Né? E competir é diferente de trocar, né? Competir é muito mais violento, é muito menos, né, regrado por considerações de ordem ética. Porque a troca ainda pressupõe uma certa igualdade entre os agentes, enquanto a competição já se orienta pela produção de desigualdade. Não tenho que trocar com igual, eu tenho que me tornar desigual em relação a todo mundo. Porque, mais uma vez, não é só um discurso, né? Com a desregulação econômica, essa necessidade de se tornar melhor que todo mundo acaba se tornando um imperativo material para a reprodução da vida, porque cada vez menos empregos. Né? Os teóricos neoliberais, inclusive, dizem que desemprego alto é muito bom. Né? Hayek diz isso, né? Porque, segundo ele, né, abrindo parênteses, ou obrigamos as pessoas a trabalhar através do chicote ou através da ameaça do desemprego. Está lá no caminho da servidão, se não me engano, página 85. É, então, o desemprego para eles é bom, e um dos efeitos psicológicos, né, por assim dizer, né, que dá um fomento a essa produção de subjetividade é justamente, né, o aumento real material da competitividade por cada vez menos espaço. Cada vez menos vagas de emprego, cada vez menos oportunidades. O que acaba que dá, né, uma certa dimensão material para esses discursos empresariais, esses discursos midiáticos, esses discursos mercadológicos. Tá? E as pessoas começam a se fazer assim, a se fazerem como competidores. Tá? E isso se junta, né, a uma coisa que virou um senso comum, que está aí como na boca das pessoas, no discurso do RH, da psicologia, que é a ideia da teoria do capital humano, né, que é uma das figuras do empresário de si. Né? O empresário de si é alguém que se vê como uma empresa. Vendo-se como uma empresa, ele vai ter determinado capital, que será o seu capital humano.
né, que em geral é visto como capital inato, né, que são suas habilidades, né, genéticas, para assim dizer, sua beleza, sua força, sua inteligência, e o adquirido, que é o que ele faz sobre si mesmo para valorizar esse capital. Ora, se uma empresa, né, tem como objetivo apenas a maximização do seu capital, aquela subatividade formada, em imagem e semelhança de uma empresa, também procurará apenas a maximização do seu próprio capital. Essa maximização tem limite? Ela procura o equilíbrio? Não, não procura o equilíbrio. Ela procura cada vez mais e mais e mais. Uma expansão indefinida, né? Um acúmulo ilimitado de capital como horizonte normativo. Né? Porque empresas são isso. Né? Empresas ligam para outras empresas? Não. Né? Empresas procuram, na medida do possível, destruir as outras empresas e tomar, né, o seu lugar no mercado. Então, se alguém se vê como empresário de si, dotado desse capital humano, né, o seu único objetivo, suas ações, né, para consigo mesmo, para com os outros, serão regidas por esse imperativo de maximização do seu próprio capital humano, sem qualquer outro tipo de consideração. Né? Isso no nível. Claro que tudo sempre muito matizado na realidade, mas essa é a figura, né, do empresário de si como aquilo que é produzido pelo modo de substituição neoliberal. O que terá consequências muito complicadas, né? O Dardot e o Laval, né, no qual eu estou me baseando, como eu falei, eles indicam algumas dimensões, né, de que seria a substituição neoliberal. Para uma questão de tempo, eu estou trazendo só a que arremata as outras, né? Que é o excesso de si. Se substituição, o modo Homer Simpson, tinha como equilíbrio, né, como objetivo, o empresário de si, ele precisa constantemente estar fora de equilíbrio. Porque nenhuma empresa tem como objetivo manter meramente o caixa, né, balanceado. As empresas têm como objetivo a constante suplantação dos seus limites. Então, será uma subestimação desequilibrada em perpétuo desequilíbrio, que vem, inclusive, na procura por equilíbrio, uma coisa muito ruim, né, a zona de conforto. Né, que o discurso empresarial, o coach diz, né, tem que ser de zona de conforto. Enquanto a maioria das pessoas estão lutando para conseguir uma zona de conforto, que é só sair de uma, né? E justamente porque que zona de conforto? Né? Não, não pode ter zona de conforto porque você não pode parar. Né? É necessário um constante excesso, a suplantação de limites. E isso não se dá, né, apenas na esfera laboral. Essa procura pelo excesso também se desdobra, né, nisso que o Dr. Laval chamam de desempenho, dispositivo desempenhoso, né? É, que tem uma dupla articulação, né, e um tanto contraditória, e essa contradição produz grandes danos psíquicos. Que é necessário que você trabalhe mais e mais e mais, porque é necessário que você capacite-se mais e mais na ampliação do seu capital humano. Isso não tem limite, não tem ponto de chegada. Tá? O limite é o infinito. Né? É necessário mais e mais e mais, né, nessa introdução constante de um desequilíbrio. Isso requer do indivíduo uma sese sobre si mesmo. O que é a sese? Né? A sese é essa figura que vem da tradição, né, monástica, mas que é um trabalho gigantesco sobre si mesmo para se transformar. Então, sobre o ponto de vista do desempenho, né, o sujeito deve se transformar para tornar mais apto a competir na esfera do mercado, né, na aventura empresarial. Né? E já percebamos uma coisa aqui, né? Diferente da separação das esferas do mundo fordista, todas as esferas, todos os aspectos da existência são convocados a se tornarem armas na competição generalizada. Ou seja, né, não se trata do trabalho como uma esfera separada. O trabalho requer que, mesmo fora do trabalho, trabalhe sobre si mesmo para ser um competidor melhor no mundo do trabalho. E isso envolve uma transformação de si mesmo. E envolve, por outro lado, como também coloca Frederic Lordon, o Hipopresiado, que cada vez mais, né, os afetos individuais e também coletivos, né, e o próprio desejo, né, estejam orientados à empresa, né, e ao trabalho e à competição. Hoje em dia, as empresas, né, já trabalham com atitudes com competências atitudinais dentro da teoria do capital humano.
Ou seja, a sua simpatia, quando você é solícito, né? Se você gosta de fazer esporte, se você sorri, se você é gentil, né? Tudo isso já compõe, né, um elemento do seu capital humano que é valorizado pela empresa na sua reprodução de capital. E isso exige do indivíduo um trabalho sobre si mesmo, né, para que se torne isso. Né? Todo esse papo de motivação, o que que é a motivação? Né? É que o sujeito na relação trabalhista, na relação laboral, ele se sinta feliz ali, ele se sinta bem, se sinta realizado. Que, para usar a expressão do Lordon, é como se ele tivesse que investir o seu desejo no desejo da empresa, ou seja, que seus objetivos e suas aspirações se tornem o mais próximos possíveis iguais ao da empresa. Ou seja, ter a chamada mentalidade de dono. Né? O que é mentalidade de dono? É que você, trabalhador, que não tem o lucro dos acionistas nem do dono, se veja como dono. Ou seja, que você pense o interesse da empresa como sendo o seu mesmo. E sendo o seu mesmo, sai muito do âmbito das 8 horas por dia. Né? Se torna uma coisa da sua vida. Né? Que a sua vida e seja completamente imergida, né, na vida empresarial, na reprodução da empresa. Né? Em seus lucros ampliados e tudo mais. E para isso é necessário, né, cada vez mais desempenho, é necessário uma sese de si mesmo para que haja cada vez mais desempenho. Contudo, por um outro lado, esse mesmo aparelho, nesse mesmo movimento, ele também, junto com o desempenho, impõe o imperativo de gozo, né, que está aqui nesse outro slide também, né, esse mais gozar. É o mais trabalhar, o mais produzir, junto de mais gozar. Ou seja, não se deve procurar um constante plus só em termos de produção. Deve-se também procurar em termos de prazer. Todo discurso midiático, não todo, né, porque tem variações, mas o discurso midiático, o discurso propagandológico, tá, ele opera por instigar desejo, né, e por prometer prazeres. Né, o tempo todo, é isso que a gente vê, né, nas propagandas das redes sociais, né, nas propagandas da televisão, do rádio, em todo lugar, essa procura por prazeres. E essa procura por prazeres não deve, né, parar. Deve ser cada vez mais e mais prazeres. Né? Então, ao mesmo tempo, é necessário um trabalho sobre si mesmo, para que você só acorde 7 da manhã e saia 10 da noite da sua empresa. Por outro lado, também é o imperativo de que você deve procurar o máximo de prazeres possíveis. Né? Que você deve transar muito, você deve consumir muito, viajar, né? Ter belas roupas, ter uma bela casa, né? Comer em bons restaurantes. Tá? Então há um imperativo pelo prazer também, né? Que não é um imperativo de moderação propriamente, né? É um imperativo de extensão ilimitada, né? E que é coercitivo, né? É coercitivo também. A pessoa que, né, não quer prazeres, a gente estranha. Que não quer aumentar seu próprio gozo, seu próprio prazer, a gente estranha. Tá? E eu trouxe, né, nesse clipe da Lady Gaga, que é uma propaganda ideológica perfeita para isso, porque celebridades, né, como a gente vai ver, elas têm como função nesse esquema, né, produzir a imagem, né, de que há uma compatibilização plena entre as duas coisas. Né, que é possível você ser um grande competidor, um super vencedor, e ao mesmo tempo alguém que desfruta dos mais absolutos e limitados prazeres. Né? Por isso que o esporte tem grande importância, né, também. Porque um jogador de futebol, o que ele encarna, né, dentro desse esquema? Ele encarna a ideia de um competidor muito bem sucedido, o melhor de todos, né, do mundo, e que, enquanto tal, tem acesso a um gozo total, né, absoluto. Né, festas, os carros, helicópteros, aviões, né, sexo o tempo todo, as mais belas mulheres, né, ao mesmo tempo que é um competidor muito bem sucedido, e isso é tudo vendido junto, né, no mesmo pacote, né, na mesma imagem. Né, e isso acaba, né, criando esse mito, né, de que é possível que isso exista, né, de que o indivíduo, né, ele é onipotente de direito, por mais que não de fato. Né, ele pode alcançar lá, ele pode se tornar o Neymar, pode se tornar uma Lady Gaga, pode se tornar o Elon Musk, né, e obter assim, né, essa confluência perfeita entre uma competição, ser vencedor de uma competição, né, e titular dos prazeres limitados. Isso se condensa nesse imaginário da celebridade e também dos empresários celebridade, né? Tipo Elon Musk, essas pessoas assim que são meio celebridade, meio empresário. E isso mais uma vez, né? Sempre sem limite.
Não há um limite. Né? Esse ideal normativo, ele está ali puxando essas duas tendências contraditórias. Né? Uma outra coisa que indica contradição disso, né, é a indústria fitness. Né? Por um lado, é necessário ter uma dieta regrada e para com musculação todos os dias da semana para ficar bonito. Né? Isso exige, né, que se exige todo um regramento minucioso da vida, mas ao mesmo tempo isso serve ao quê? A você ser desejado, a ter mais sexo, né? Ou seja, é uma sese corporal, né, para se tornar mais competitivo no mercado sexual, ao mesmo tempo que tem como horizonte dessa sese um mais prazer, um mais gozar constante. Né? E óbvio que essas coisas entram em contradição, né? Em contradição que dilacera, né? Porque o tempo a ideologia invoca para a constrição ascética e, por outro lado, para o gozo hedonista, no mesmo movimento, né? Rasgando as pessoas em duas, né? Coisas contraditórias. O que gera consequências psicológicas, né, que estamos vendo, né? Como, surto de saúde mental. É, por exemplo, é, duas coisas, né, traz o professor do Laval e também o Marco Fischer, que indicam essa contradição entre as aspirações contraditórias. A primeira delas é a depressão, ou a melancolia. Eu prefiro o termo melancolia. Mas o que seria depressão? A depressão é quando o indivíduo para de desejar. Não consegue mais desejar, fica na cama. Né? Não consegue, ao mesmo tempo, ter desempenho ou ter gozo. Se, normativamente, todo desejo é convocado a participar da aventura empresarial numa extensão indefinida dos seus próprios limites, o que é a depressão? Parece um estado alérgico a isso, né? Mas uma doença autoimune da substância neoliberal. Que indivíduo assim tão convocado, né, acaba muitas vezes por colapsar simplesmente e não desejar mais nada. Né? O desejo tão fortemente incitado a ser investido no gozo empresarial, no gozo e no desempenho, né, colapsa em dado momento e não vai para lugar nenhum. Né, se perde. Sem falar da crise de ansiedade, né, porque essas coisas contraditórias certamente, né, provocam uma constante nervosismo, constante medo, né, de que uma coisa horrível pode acontecer, porque tudo é muito precário, né, tanto em termos trabalhistas quanto, quanto em termos, né, gerais da vida, porque uma outra dimensão complementar a isso tudo é, é que, bem, no mesmo movimento em que surge esse mito do gozo total e a celebridade como essa figuração, cada vez mais se produzem, né, distinções. Porque dá muito dinheiro para fazer distinções, né? Além disso, dá muito dinheiro. Ou seja, se o sujeito ele é instado a ser sempre diferenciado do outro, uma vez que a relação que ele estabelece com o outro ela é de competição, ele o tempo todo tem que se ver como competidor, né? Lutando por outros, por um lugar, para poder um dia ocupar o lugar do gozo total representado pelos grandes empresários e pelas celebridades, né? Se ele se relaciona com o outro por essa via, né, ao mesmo tempo instrumental, que o outro vai me servir conforme me ajude na minha competição, e ao mesmo tempo, né, em desequilíbrio, porque tem que ser melhor que o outro, é natural que se proliferem signos de distinção. No fenômeno da área VIP. Né? É, é possível, né? Não é possível, isso acontece muito, que se venda simplesmente o fato, a representação simbólica de que você é mais vencedor que os outros. Né? A gourmetização geral que a gente vê é isso, né? Porque tudo agora é gourmet, isso é gourmet, isso é gourmet. A forma de produzir distinção. Né? Áreas VIPs o tempo todo. Né? Cada lugar está na área VIP. Né? Os clubes de assinatura. Essas coisas são formas de vender essa distinção para vender para as pessoas que elas são competidores um pouco melhores que as outras. E no mesmo movimento que isso acontece, né? Isso também, né, diferentemente do caso fordista, a, os lugares de identificação que estruturavam as subjetividades anteriores também se perdem. Ou seja, você não vai mais se ver como um advogado, você não vai mais se ver como um professor ou como um pai de família. Você se vê como um competidor significa que você está se colocando num lugar em que nenhuma dessas esferas pode servir de ponto de equilíbrio para você ancorar a sua própria identidade. Ainda mais porque essa identidade ela se dá no constante ultrapassamento de si mesmo, né, como uma de uma empresa.
e vai fazer o que for necessário, né, para se manter competindo. Né, isso também materialmente distanciado pela, né, precarização trabalhista, pelo desemprego alto, por uma série de coisas. Então, as entidades, né, fixas que constituíam os lugares de identificação na sociedade pré-neoliberais dão lugar a um perpétuo desequilíbrio, a um dinamismo constante, que gera muita angústia, gera muita ansiedade, né? Porque não é mais um ponto de ancoragem. Né? Esses pontos de ancoragem eram normativos, é claro, a família nuclear burguesa, né, o regime do trabalho, né, na fábrica, né, 8 horas por dia, ainda eram pontos de ancoragem. Agora o que se tem, né, é um ponto de ancoragem sempre jogado para frente. É sempre mais um pouco que você vai chegar lá e vai finalmente poder, né, ser alguém, né? Ser alguém na vida, né? Esse imperativo de ser alguém na vida nunca se é, né? A ideia que tem esse imperativo é que nunca seja alguém na vida. Porque já do que a subjetividade se dá num excesso de si mesma, não tem ponto de chegada, então não tem nenhuma coragem capaz de dar, né, baliza para as identidades. Né? Você vai ser advogado hoje e amanhã tem que fazer outra coisa, tem que dirigir Uber, porque não tem problema. Ou não vai ser um advogado, se especializar cada vez mais, vai fazer cada vez mais cursos. Né? Nunca está parado. Né? O imperativo é sempre de mais movimento. E isso gera, né, toda essa crise de saúde mental, que inclusive dentro da lógica neoliberal as respostas são muito ruins. E por que as respostas são muito ruins? Porque isso é o argumento do Mark Fisher num livro muito bom chamado Realismo Capitalista, que é sobre também neoliberalismo. Porque se não há sociedade, né, mas só há indivíduos em competição, se um indivíduo colapsa em ansiedade ou em melancolia, depressão, a culpa é dele. Não é a sociedade que está produzindo isso. Não pode ser, porque não há sociedade. Né? E as interações sociais baseadas na competitividade são a própria natureza humana, então se há algum problema nele, né, no cérebro dele. Então, se é um problema no cérebro dele, que se faz remédio. Né? E assim cria-se a segunda maior indústria do mundo, que é a farmacêutica, depois da indústria de armas. Né? Botando no nível do indivíduo a culpa pelo mundo. E isso não opera só na indústria farmacêutica, né? Nessa lógica toda, se o indivíduo fracassa na competição, a culpa é dele. Ele que não soube valorizar esse capital humano, ele que não soube, né? Ele que não era meritoso o suficiente, né, para triunfar no livre mercado, né, no jogo da competição de todos contra todos. E se podemos fazer, se o mundo tem uma coisa a oferecer, esse que fracassou nesse jogo, é antidepressivo, né, e antiansiolítico. Né, o que o Preciado, não, filósofo espanhol, vai chamar de a era farmacopornográfica. Que além disso, tudo que Foucault está falando, né, do Laval falando por Foucault, a gente ainda tem nesse modo de subjetivação a construção de uma subjetividade a partir da manipulação química dos estados afetivos. Traz Rivotril, Rivotril, Prozac, né, Viagra, e tudo isso que vai, né, ser a única resposta social possível, né, a essa crise que o mundo produz, né, nos indivíduos dilacerados pelo imperativo de desempenho de gozo. Mas, para além desse problema, o mais grave, né, é como isso produz, né, o combustível para a extrema-direita. Inclusive, recomendo um artigo meu e do Ronaldo, que está aqui, que é exatamente sobre isso, né, que saiu na revista Voluntas ano passado. Né, que, bem, esse caldo todo, né, os 30 anos, parece que não daria muito certo, né, não produziria bons efeitos. E Emmett Brown, um referencial teórico Foucaultiano, mas um tanto diferente da Noé Laval, ela vai argumentar que essa extrema-direita contemporânea ela é um resultado das décadas do neoliberalismo. Né? A extrema-direita, que assim, não está analisando o Trump, mas vai para o Bolsonaro, vai com as devidas variações para diversas outras figuras de extrema-direita e seus movimentos de massa. Por quê? Porque há, em primeiro lugar, o desfazimento do demos. Né? Demos é o termo grego, mais ou menos para coletivo ou social. Né? Há, então, já 40 anos mostrando que são só indivíduos competindo. Não tem nenhum coletivo a qual devem se reportar. Né? E com isso, o que vai, né, sumindo? Solidariedade, né?
Solidariedade social. Né? Bolsonaristas na pandemia. Não vou usar máscara porque eu não tô afim. E que se dane. Vou usar máscara, vou perder a minha liberdade de não usar máscara porque tem velho morrendo? Não vou. É o que tem a ver com o individualismo exacerbado, né? Que é esse sujeito empresário de si, tal como uma empresa individualista. Isso está uma torção na ideia de liberdade, né? Porque sobre o regime da substituição neoliberal, a liberdade torna-se apenas uma liberdade individual de competir, né? O que tem uma outra perversão, né? Economicamente, né, o mundo se tornou realmente um lugar mais desigual, com uma concentração de renda muito mais precária em termos de trabalho. Então, a realidade social, né, eu trago esse argumento a partir do Rodrigo Nunes do Trânsito e Vertigem. A realidade social, né, se tornou, ela mesma, muito mais competitiva. E essa extrema-direita diz para essas pessoas que estão, né, já competindo, trabalhando muito, lutando muito por muito pouco. Olha, o mundo é assim mesmo. Quem está falando de solidariedade, quem está falando em estado de bem-estar social, quem está falando em coletivo, está mentindo para você. A realidade é tal como você está vendo. E eu te prometo o seguinte: nada vai te impedir de competir, de botar totalmente você mesmo nessa competição. Né? Então você tem que pagar imposto? Não, não vai pagar mais imposto. Vou te prometer que você não vai pagar mais imposto, né, para financiar saúde e educação dos outros? Não, não vai mais ter isso te atrapalhando. Considerações sociais por grupos minoritários? Não, isso não vai te atrapalhar também. A promessa da extrema-direita é que vai deixar o indivíduo livre para competir sem qualquer restrição coletiva, né, sem qualquer consideração ética e moral. Né? Isso colou muito porque houve a produção de uma realidade material, né, de todos contra todos, né, sobretudo na periferia do capitalismo como aqui, quanto já houve o esvaziamento, né, dessas noções muito caras, né, no nosso no imaginário político, tanto da direita normal quanto da esquerda, né, de uma essência de um coletivo, né, de um povo, né, mesmo de uma nação, mesmo da humanidade, nos casos. Apaga-se isso, então, o que o indivíduo vai querer? Simplesmente que ninguém o atrapalhe na sua competição, por recursos cada vez mais escassos, por oportunidades cada vez menores, para cada vez menos pessoas. E a extrema-direita funciona assim, né? Torcendo e envenenando o conceito de liberdade. Porque deixa de ser o conceito clássico do liberalismo e do marxismo, de todas as tradições políticas até então, que seria justamente uma liberdade que só pode existir coletivamente. Né? Uma liberdade que não é individual. Não é liberdade de tudo fazer. Como esse debate todo de liberdade de expressão diz, né? Liberdade de expressão nunca foi pensado como liberdade de falar o que quiser. Né? Porque os direitos, né, e a liberdade sempre foi vista como um valor coletivo, né, social. Então, você não tem que respeitar os outros direitos, as outras pessoas, para que haja liberdade. Enquanto nesse regime, não. A liberdade torna-se apenas, né, o direito de não se importar com o coletivo. Né? Então, tem um meme que viralizou, mas ele é muito pedagógico, que é bom para a gente ver o próximo ponto, que é assim, é um garoto e uma garota, né, num encontro, num date, e a garota fala, eu voto no Trump, eu voto no Bolsonaro, né? Aí o garoto querendo agradar, nossa, eu também, né? Eu não ligo para nada além de fetos bilionários, também não importo com mais ninguém, só com fetos bilionários, que nem você. E por que fetos bilionários? A única coisa que isso se importa. Bilionários é fácil da gente ver, né? Porque bilionários são aquilo que, da mesma forma que celebridades, né, expressam esse horizonte normativo realizado, né, gozo absoluto, né, desempenho absoluto, né, vitória na competição e assim acesso a prazeres infinitos, ilimitados. Então você se identifica com aquilo, né? Então tem que defendê-los, né? Meio que por dimensões afetivas. E por que fetos? Né? Por que essa questão do aborto? Porque isso é o ponto central do argumento do Jim Brown nesse livro, é que numa sociedade de competição, em que a competição, né, é a chave de inteligibilidade geral para as interações humanas, nas esferas familiares, nas esferas das amizades, na esfera do trabalho, na esfera da economia, os valores são, né, desenraizados. Né? Os valores se tornam meras armas nessa competição. Então, os valores religiosos, né, os valores políticos, o próprio termo liberdade, como a gente viu, ele perde todo qualquer significado, torna-se só um dispositivo na luta. Né? Ninguém está nem aí. Né? E é por isso que é tão tranquilo, né, alguém como Bolsonaro e Trump,
né, que não tiveram uma família tradicional, eles mesmos, né? O Bolsonaro teve 4 mulheres, o Trump, né, um escândalo com prostitutas, conseguirem, né, se colocarem como os campeões defensores da moral dos bons costumes, da família tradicional. Por quê? Porque não se trata da família tradicional como um valor que se acredita, né? Trata da família tradicional, assim como, né, do suposto defesa da vida contra o aborto, de só uma arma, né, na competição. É só um recurso entre outros, né, para competir. Então, até a religião se torna, né, completamente desprovida de sentido intrínseco, como a gente vê, né? Como a religião é instrumentalizada, né? Instrumentalizar a religião é tirar a religião do seu lugar de religião, fazer dela outra coisa. Que é o que o Andy Brown, né, vai chamar de niilismo. Tá? Esse aqui, novamente, o Ronaldo, que doutorado sobre o niilismo. Né? O niilismo é isso, quando os valores perdem seu solo. Né? E no liberalismo, conforme propõe essa instrumentalidade generalizada, né, no mesmo movimento em que impõe a competição como chave para se ver a si mesmo, para ver os outros, para interagir consigo mesmo, interagir com os outros, também vai fazer com que todos os valores, né, saiam do lugar, inclusive valores de esquerda. Né? Valores de esquerda como feminismo, como combate à LGBTfobia, também são instrumentalizados por grandes empresas. Não quer dizer que eles se reduzam a isso, que nem a liberdade não se reduz ao uso instrumental nihilista que a extrema-direita faz, mas também são instrumentalizados, né, nessa competição. E por fim, né, né, a gente terminando, né, isso provoca naturalmente ressentimento, né? Por quê? Ora, a pessoa está investida no mundo de competição, está competindo por cada vez menos recursos. Se ela perde, a culpa é dela. É difícil aceitar que a culpa é dela, né? Ela não vai conseguir aceitar bem que a culpa é dela, e conforme ela está investida nos valores do mundo, ela não vai achar também que é um sistema injusto, porque afinal esse sistema é colocado como o único possível, calcado na natureza humana em si mesmo. Então ele vai começar a se refugiar, a culpar alguém, arranjar um culpado vicário, né? Pelo qual porque está atrapalhando. Alguém que não está competindo em igualdade de condições, alguém que está fraudando a competição. Na Europa e Estados Unidos, isso é muito imigrante. Né? Aqui no Brasil é muito uma figura vaga do esquerdista. Né? O esquerdista, ao mesmo tempo, é o Pablo Vittar, o Stalin, Fidel Castro, né? Sérgio Moro, para alguns, inclusive, Xandão. Né? Mas é sempre aquilo que alguém que está desfrutando de uma vantagem ilegítima. Então, está fraudando a competição e, assim, produzindo uma distorção terrível, né? Que aquele que não foi bem sucedido na competição vai dizer que não foi por causa dessa desvantagem produzida por esses. Por isso a importância da cota, né, para o discurso reacionário, né? Por isso tanto ódio pela cota, né? Porque a cota ressoa como isso, que seria uma vantagem competitiva legítima, que então aquele que, né, não estudou, não passou, vai poder ter alguém para culpar. É pelo seu próprio fracasso, dado que não dá para culpar o mundo, né? Porque afinal não há outro mundo possível, a natureza humana é assim. Né? Esse ressentimento, então, é um combustível a mais para a extrema-direita democrática. Né? E ele tem também, né, outro artigo, né, The Emotional Roots of the New Right, que é uma análise, né, nos Estados Unidos, mas que vale por aqui, que, bem, né, dado cada vez mais temos perdedores e não vencedores, porque cada vez mais há menos oportunidades, e as identidades estão sempre, né, sempre precarizadas, sempre sobreinvestidas de forças externas que impedem de se consolidar, porque não tem mais as antigas ancoragens no trabalho, da família, né? Inclusive da família, literalmente, né? Porque a família tradicional precisa de emprego estável. Sem emprego estável, famílias tradicionais são destruídas. Então, o desemprego destrói famílias e não LGBTs, né? Curiosamente, mas a direita não quer ver isso. Justamente essa mesma operação do ressentimento de achar um culpado vicário. Então, é uma tendência a se refugiar, né, nas identidades estáveis. Identidades estáveis são o quê? A nação, a cor da pele, né? O gênero, né? Pouco importa o que aconteça na vida, um homem, né, branco vai deixar de ser um homem branco, né? Ou vai deixar de ser brasileiro ou norte-americano. Então, o refúgio nessas identidades, né, não competitivas, como reação à competição generalizada. E elas se misturam com o discurso neoliberal de forma que parece contraditória, mas afetivamente não faz sentido. Vamos supor, né, um homem branco
né, de meia idade, voltou eleitor do Bolsonaro, né, fodido. Eu me refugio, né, não fui bem na competição, né, perdi, tô situação catastrófica aqui, né. Eu me refugio numa identidade como homem branco, como macho, né, sei lá, como brasileiro, mesmo branco. E se, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu entro numa relação de amigo-inimigo com um outro que vai aí representar o motivo pelo qual eu falhei, né, para tirar a culpa de mim. Então eu vou culpar o quê? Os comunistas com seus malditos impostos, é, os LGBTs, a esquerda, né, o movimento negro, cotas, né? Ao mesmo tempo as duas coisas funcionam, percebam, né, juntos, né, produzindo essa afetividade monstruosa, né, da extrema-direita. E, dado que já teve o demos desfeito, não temos qualquer consideração pelo coletivo, né, o próprio coletivo só irá figurar, né, como a nação, como a religião, como uma arma dessa luta, é o que a gente tem um movimento propriamente suicida, no qual a sociedade se suicida, se destrói, na medida que vai constantemente, né, se insurgindo contra os vínculos comunitários, coletivos que formam a própria sociedade. Né, o bolsonarismo é um movimento meio suicida, né, no sentido de que eles querem destruir tudo, como o Bolsonaro falou, assim, vim aqui para destruir mesmo. Tanto que o bolsonarista último, né, uma coisa que a mídia não divulgou muito, mas o bolsonarista assim, transcendental, perfeito, foi aquele que destacou fogo, né, depois da eleição, em frente ao STF, protestando contra a ditadura comunista de Xandão. Né, o que o bolsonarismo se não tacar fogo no país, né? Essa raiva de indivíduos que se veem como perdedores, né, culpando fantasmas imaginários para serem perdedores, né, e na medida em que, né, não conseguem achar os verdadeiros culpados do sofrimento ou saírem disso, né, acabam entrando numa lógica, né, de radicalização do próprio mundo que os fez perdedores, que sendo esse mundo baseado na competição, na generalizada e no desfazimento de qualquer consideração coletiva, só acelera esse processo, né, de desfazimento do social. Em última instância, chegando a isso, né, que Renato Lessa tem uma expressão maravilhosa, né, que é o bolsonarismo como sociabilidade em estado de natureza. O que é estado de natureza? Essa natureza, né, da filosofia política clássica, é a antitecência do Estado, de sociedade, né, que era todos contra todos. Na sociedade bolsonarista, meio isso, né, todos contra todos e mais fortes vencerão. Só que é claro que se a sociedade surge, né, com interesses coletivos, mal ou bem, né, isso é a erosão da própria sociabilidade. É um movimento de destruição de si mesmo. É que estamos aí, né, vendo no bolsonarista, e por isso que eu digo que ele que se tacou fogo, né, ele é emblemático na radicalidade do seu gesto do que o bolsonarismo é. E retomando a pergunta, né, da Luciana no início, fica, né, o que fazer diante disso, né? E se há alguma coisa que fazer? Bem, eu não sei a resposta, só que eu acho que, né, sempre há resistência a qualquer modo de subjetivação.